uma pérola, é aquilo que você, é aquela verdade que você já incorporou na sua experiência, ainda que pequena. Aí você está todo empolgado e você encontra uma pessoa, irmãos, inclusive, irmãos, chega nele e fala: irmão, eu estou desfrutando, puxa, o senhor falou esse final de semana, e papapá, e você fala tudo. A hora que você acaba de falar, você olha para aquela pessoa, ela não tem a menor reação. Você acabou de lançar pérola aos porcos. Você já passou por... Eu já passei por isso, já. Ficar empolgado. Então, o que você está falando está certo? Tá. É verdadeiro? É. O momento é adequado? Não. O Senhor precisa nos dar sabedoria para nós discernirmos se a coisa é certa. Às vezes o momento pode ser até certo, mas a pessoa está errada. A pessoa está errada. E o Senhor precisa dar discernimento para nós. Isso é um princípio de como nós vivemos e como nós nos relacionamos com os irmãos. Com os irmãos. A verdade está ali, mas ele não está preparado. Então nós temos que orar para o Senhor. A questão de pedir, buscar e bater, ela está dentro do contexto do nosso cuidado com os irmãos. A gente costuma tirar esse versículo do contexto e achar o seguinte: eu estou precisando de um carro, Senhor, me dá um carro. Quem procura acha, quem bate encontra, aquele que a porta se abre. Esse negócio aí não é para você pedir carro, não. Isso aí é para você se relacionar com os irmãos. Leia, não tire o versículo do contexto. Nós não temos tempo de ler. Mas o contexto é, como que eu relaciono com os irmãos? Nós precisamos estar em oração sempre que nós temos contato com os irmãos. Orar ao tempo todo. Não é? Tessalonicenses, orar e sem cessar. É o caso. Relacionamento. Nós vamos ver aqui mais para frente que o Senhor foi esse tipo de pessoa. Né? Então, o que é santo, eu já expliquei, mas eu vou ler. O que é santo deve referir-se à verdade objetiva que pertence a Deus. As vossas pérolas devem referir-se às experiências subjetivas que são nossas. Os cães não têm casco nem ruminam. Os porcos têm casco fendido, mas não ruminam. Assim, ambos são imundos. Essa situação aqui são pessoas, eu vou ler o item 3. Segundo a revelação em 2 de Pedro 2,12, 19 a 22 e Filipenses 3,2, cães e porcos em Mateus 7,6 referem-se a pessoas que são religiosas, mas não limpas. Então, o Senhor precisa dar discernimento para nós o que falar, quando falar e se vai falar, certo? De repente, é melhor você ficar quieto, né? Irmãos, eu não sei se vocês passaram por isso. Eu já passei daquele gosto seco na boca. Você fala, você está desfrutando. E eu me lembrei daquilo que o senhor falou. Né? Eu toquei flauta e vocês não dançaram, certo? Eu cantei em canção, nas palavras que o irmão compartilhou, parece aquelas vacas. Você fala, não tem a menor reação para aquilo que você está falando. Uma situação muito ruim, não queiram ter essa experiência. Se é que vocês já não tiveram, que o Senhor nos guarde, nos dê sabedoria para nós lidarmos com as pessoas e para nós cuidarmos daqueles que estão conosco. Item 4. Quando falamos com os outros sobre a verdade ou sobre a nossa experiência preciosa de Cristo, temos de detectar e concluir se eles têm a capacidade de receber o que pretendemos compartilhar. Isso realmente, irmãos, é muito sério, certo? C. Ao contatar pessoas e lidar com elas, presta atenção nisso, irmãos, devemos pedir, buscar e bater para encontrar a maneira adequada de contatá-las. Ou seja, o exemplo vem do próprio Senhor. É muito interessante. Como que o Senhor vivia em constante comunhão com o Pai? Mateus capítulo 11, não vamos ler, certo? Mas depois os irmãos leiam.
Mateus capítulo 11, o Senhor está repreendendo 3 cidades. Betsaida, Corazim e Cafarnaum. Ele está repreendendo. Não temos tempo de fazer isso. Se nós lermos o relato ali, e o Senhor tiver misericórdia de nós vamos ver que o Senhor, apesar de estar falando palavras de repreensão para aquelas cidades, ele estava em comunhão com o Pai. Ele estava em oração. Olha o que ele faz em Mateus 11, nesse contexto. Certo? Eu vou ler um pouquinho, não precisam abrir, irmãos. Nós não temos, infelizmente, não temos tempo para isso. Ele fala, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivesse operado as obras de poder que em vós se fizeram, há muito que elas teriam arrependido em pano de saco em Cisa. Contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós. Aí ele fala de Cafarnaum. E tu, Cafarnaum, que foste exaltada até o céu, até o Hades será abatida. Porque se em Sodoma e Gomorra tivessem operado as obras de poder que em ti se fizeram, teria ela permanecido até hoje. Digo-vos, porém, que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para ti. Versículo 25. Naquele tempo, respondendo Jesus. Respondendo para quem? Quem que fez pergunta para ele aqui? Ele estava em comunhão com o Pai. Ele estava repreendendo aquelas cidades e estava em comunhão com o Pai. É muito rico esse ponto aqui. Respondendo Jesus, respondendo o quê? Certo? Isso no versículo 25. E no versículo 26, sim, ó Pai. Sim, para quê? Sim, para quê? Certamente ele estava ali em comunhão com o Pai. E nesse momento ele externou aquilo. Ele era alguém que vivia em comunhão constante. E o Senhor aqui está falando para nós que no nosso relacionamento com os irmãos, nós temos que estar em oração direto. Um outro exemplo do Antigo Testamento é Neemias. Os irmãos conhecem a história de Neemias. Neemias era um copeiro do rei Artaxerxes, todo dia servia vinho para ele, naquele dia estava lá o vinho de novo, o rei Artaxerxes estava lá e ele estava com o semblante caído. E o rei Artaxerxes falou, por que você está com o semblante caído? Você está triste. Aí Neemias falou assim, não estaria eu triste, sabendo que a cidade, que é o sepulcro dos meus pais, está desolada, os muros estão derrubados, etc, etc, etc. Olha que interessante. Depois irmãos leiam, Neemias 2, de 1 a 5. Lá, o rei Artaxerxes fala para ele, o que você quer? Neemias, o relato diz que Neemias orou ao Senhor e respondeu para o rei Artaxerxes. Mas ele não falou para o rei Artaxerxes, espera um pouquinho aí, eu vou lá para o canto, ajoelhar, orar, depois eu vou falar com o rei. Não, ele estava falando com o rei, mas ele estava orando para o Senhor o tempo todo. A hora que o rei perguntou para ele, ele deu outro contato com o Senhor e falou. E conseguiu que o rei mandasse ele para a terra de... Então, é esse tipo de pessoa que vive na presença de Deus. É certo que nós temos que ter o nosso tempo de oração, nós temos que ter a comunhão com o Senhor, temos que ter a nossa vida secreta com o Senhor, mas, irmãos, vamos procurar aumentar o tempo da nossa comunhão com o Senhor durante o dia. Você está na fila do banco. Eu sou especialista em pegar aqueles office boy na minha frente com 50 boletos para pagar. Tudo atrasado. Que a moça tem que calcular os juros. Se tivesse em dia, ele tinha pago pelo computador. Não sabe fazer conta, coitado. Está lá. Em vez de ficar lá atrás do contínuo murmurando, que tal a gente começar a orar para o Senhor? Ó, Senhor, obrigado, Senhor. Né? Obrigado. Ou então, hoje está tudo aqui, né? Eu tenho tudo aqui. Desculpa, né? Falar. Tá certo? Desculpa. Eu tenho tudo aqui. Eu tenho mais muita coisa aqui. Tenho estudo vida, eu tenho versão restauração, eu tenho mais de 50 versões da Bíblia aqui, irmãos. Aqui, já baixei um monte de coisa e eu aprendi isso, irmãos. Em vez de ficar murmurando que a fila está grande, você pega e abre o celular e fica lendo. Isso é coisa gostosa. Você pega gosto por isso. E também orar para o Senhor. O tempo todo. Orai sem cessar.
Ó Senhor Jesus. Né? Então, a melhor maneira, eu acho que é isso aí. Pedir e orar de modo geral. Pedir é orar de modo geral. Buscar é suplicar de modo específico. E bater é exigir do modo mais íntimo e fervoroso. Lembrando, mais uma vez, que isso aqui está no contexto do nosso relacionamento com os irmãos. Como que eu vou falar com o Carlinhos? Eu preciso orar para o Senhor. Posso chegar nele do nada e... Não, tem que pedir para o Senhor, né, ficar em espírito de oração o tempo todo. É assim que nós temos que fazer. Tá certo? A melhor maneira para o povo do reino contatar os outros segundo o reino, é segundo o Espírito. Tá certo? É segundo o Espírito. Ó Senhor, certo? Temos de entrar em Deus por meio da oração, a fim de recebermos as riquezas corporificadas em seu Espírito, para alimentar a nós mesmos e a todos sob nosso cuidado. Nós temos que ser aqueles que têm riquezas, que são as riquezas de Cristo são incorporadas, que estão incorporadas nele, passem a ser as nossas riquezas. O caminho mais curto para isso é pedir para o Senhor. É uma boa oração, irmãos, de manhã, depois que você fala para o Senhor que você ama Ele, certo? Senhor, eu te amo, obrigado por esse dia. Senhor, nesse dia, me ajude a te tomar como a minha pessoa. Amém. Não se canse